direção e agora tá. Eita! Quem tá dirigindo a direção agora? Sei não. Mas entrou uma pessoa nova. E aí a padaria da Olinda, ela era a única padaria no mundo que não tinha pão. Você chegava não tinha pão. Só tinha Agora bolo, tem. salgado. Agora tem. Rapaz, o mundo Evolução, viu? evoluindo, tá vendo? Camus, a Olinda está evoluindo. A Olinda, Vemos que o a Pokémon se Olinda tem, evoluiu. a Olinda tem até uma gráfica, gente. Aquele negócio que faz blusa, copo. É doido, Gente, tá vendo? tô te dizendo. Tá bom, cara. A Olinda é a Olinda. A Olinda é demais. E a moto, você já achou? Eu não, nem procurei mais. Ah, meu Deus, o meu cachorro tá chorando. Então, gente, boa tarde a todos e a todas. 14 horas e 10 minutos. Vamos dar aqui início à nossa aula de filosofia. A última aula antes da nossa prova parcial, que será realizada na semana que vem, tá certo? Na próxima sexta. Vou compartilhar aqui a tela com vocês do slide que a gente vem utilizando, beleza? No final da tarde, eu vou deixar para vocês, mais uma vez, o slide e a gravação das 3 aulas que a gente teve até o dia da prova. Tá bom? A gente teve aula no dia, na verdade, 4 aulas, né? A gente teve aula no dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27. Para quem perdeu alguma dessas aulas, eu sugiro que vocês visitem lá o meu canal no YouTube, possam estar revisando essas aulas, porque são aulas muito interessantes a respeito desse filósofo que a gente está trabalhando, Santo Agostinho, filósofo do período medieval, que a gente está estudando desde antes das férias, porque a filosofia dele é muito extensa, é muito densa e é muito interessante. Na aula passada, pessoal, a gente começou a mergulhar, começou a aprofundar um pouco mais naquilo que se refere ao problema do mal em Santo Agostinho. A gente viu que Deus, ele, de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia, Deus ele possui 3 atributos que são fundamentais: a onipotência, a onisciência e a onipresença. A palavra onipotência significa o poder de fazer qualquer tipo de coisa. Deus, ele pode tudo. Então significa dizer que ele possui a onipotência. O segundo atributo ou característica de Deus é a onisciência, ou seja, significa que Deus ele pode saber de tudo o que aconteceu, de tudo o que está acontecendo e de tudo o que ainda vai acontecer. Isso que a Clara está pensando agora, Deus ele já sabia. Isso que a Clara vai pensar daqui a pouco, isso aí, ó. Isso também Deus já sabia. Então ele sabe de todas as coisas. E o terceiro atributo ou característica é a onipresença, ou seja, Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que o que acontece? O Santo Agostinho, depois que ele se converteu, ele se transformou o chefe de um movimento da Igreja Católica chamado de patrística, que consistia no movimento de padres intelectuais que tinha por objetivo converter os intelectuais para a Igreja Católica. Só que esses intelectuais levantaram muitos questionamentos, principalmente a respeito desses atributos de Deus, né? E questionamentos, como a gente viu nas aulas anteriores, questionamentos muito pesados, principalmente a respeito da origem do mal. O principal questionamento era o seguinte: como é que um Deus tão poderoso, onisciente, onipresente, permite que o mal exista? Permite que guerras aconteçam? A gente viu ontem aí na televisão, o Estado Islâmico soltou uma bomba lá onde o Talibã tomou conta de tudo.
matou não sei quantos soldados americanos, matou lá o pessoal do Afeganistão também. Por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que que Deus permite, por exemplo, a violência doméstica, a fome, a miséria, sendo que ele tem poder para cessar tudo isso? Então, esses eram um dos principais questionamentos. Seria Deus o autor do mal? Se não foi Deus que criou o mal, por que que ele não acaba com o mal? Porque ele não quer? Porque ele não pode? Deus não poderia prever todo o mal que aconteceria antes de criar o mundo, já que ele é onisciente? E se ele poderia prever, se ele pode prever, por que que mesmo assim ele decidiu continuar com a criação do mundo? Ele não poderia estar vivendo hoje de boa até hoje. Ele não poderia ter criado seres mais próximos da perfeição. Por que que ele teve que nos criar tão falhos? Deus, afinal de contas, se ele habita em todos os lugares, será que ele também está no céu? Ao mesmo tempo, será que ele está em todos os lugares da terra? E no inferno, será que Deus está no inferno, já que ele habita em todos os lugares? Mas se Deus habita no inferno, será que ele não é um pecador? Porque só pode ir para o inferno quem é pecador. Então foram esses questionamentos que os intelectuais levantaram naquela época. E Santo Agostinho teve que tentar responder esses questionamentos, não utilizando somente da teologia, somente da fé, somente da religião, mas principalmente utilizando uma argumentação que foi apreendida pelo Santo Agostinho através dos livros de Platão. Então, sem o Platão, o Agostinho não conseguiria responder essas perguntas. Por quê? Porque o argumento da igreja é somente o argumento da fé. Né? A fé é aquela ideia de que você acredita mesmo sem provar. Só que para os intelectuais, nesse momento, a fé não contava tanto assim. Eles queriam uma argumentação lógica, uma argumentação sólida, de que Deus ele não era o autor do mal. E aí o Santo Agostinho tentou responder esses questionamentos da seguinte forma. Primeiro, tudo que Deus criou é bom. Aquilo que comentamos na aula passada. Se você abre o livro de Gênesis, nas primeiras folhas, você vai ver, logo no primeiro capítulo, talvez no segundo também, né? De que Deus ele ia criando as coisas e ia dizendo assim, e viu que era bom. Na verdade, quem escreveu o livro é que diz isso, né? Mas está descrevendo ali uma ação de Deus, né? Deus criou os mares e viu que era bom. Deus criou as plantas e viu que era bom. Deus criou os animais e viu que era bom. Então, tudo que Deus criou é bom. E aí eu pergunto a vocês, o mal é uma coisa boa? Logicamente que não. O mal não é uma coisa boa. Se o mal não é uma coisa boa e tudo que Deus criou é bom, então Deus não foi ele que criou o mal. Deu para entender, gente? Deu sim. Tudo que Deus criou é bom. O mal não é uma coisa boa. Então, se o mal não é uma coisa boa, então não foi Deus que criou o mal. Pense, se Deus criou todas as coisas, todas essas coisas são boas, mas ele não criou o mal, então o mal, ele não é uma coisa. O mal, ele não é uma coisa criada. O que é uma coisa é algo que você possa identificar. Você pode ter como referência. A planta é uma coisa, as pedras, o mar, nós, seres humanos, nós somos coisas. Mas o mal, ele não é uma coisa. Entende? Então, o mal não foi criado por Deus e o mal não é uma coisa. Então, a gente pode se perguntar, o que é o mal? Como é que a gente pode conceituar o mal? Antes de responder essa pergunta, a gente
deve dar uma olhadinha mais uma vez lá no livro de Gênesis. E a gente vai perceber que só tem uma das criações de Deus, na verdade duas, em que ele não diz e viu que era bom. Deus não considera essas coisas 100% boas. Essas duas criações de Deus se chamam homem e mulher, Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva, ele não diz e viu que era bom. Né? Ele não diz. Tiago, Oi, a gente pedindo pra entrar. na hora. Entrem, meu povo. Estávamos falando de Adão e Eva. Então, quando Deus cria Adão e Eva, ele não diz e viu que eram bons. Ele diz: criou Adão e Eva e a eles foi dado o livre-arbítrio. Entende? Nas outras criações de Deus, todas as outras, Deus cria tudo e diz e viu que era bom. Agora, quando ele cria Adão e Eva, o homem e a mulher, ele diz: Deus criou o homem e a mulher e deu para eles o livre-arbítrio. Certo? Deu para eles o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolha. No livre-arbítrio, gente, a gente não pode confundir, presta atenção, a gente não pode confundir liberdade com livre-arbítrio. Qual é a diferença básica entre liberdade e livre-arbítrio? Na liberdade, presta atenção, na liberdade, você é que controla tudo na sua vida. Você tem possibilidades infinitas de fazer o que você quiser. Entendeu? Não existe certo, não existe errado. Você faz o que você quiser. No livre-arbítrio, não. O livre-arbítrio é a possibilidade de duas escolhas somente. Possibilidade de duas escolhas. Nesse caso, duas escolhas muito específicas. Quais eram as possibilidades? Ficar perto de Deus ou se afastar de Deus. Essas eram as escolhas. Você foi criado, homem e mulher. Vocês têm duas escolhas. Ou vocês ficam perto de mim, ou vocês se afastam de mim. Então, o livre-arbítrio é isso. É escolher entre ficar perto de Deus e ficar longe de Deus. Quando a gente fica perto de Deus, é porque a gente fez o que Ele nos sugeriu. Quando a gente se afasta de Deus, é porque a gente pecou. O que é o pecado? É o afastamento da presença de Deus. Deus diz, não roube. Se eu roubo, né? Aí eu me afasto. Deus diz, não minta. Aí eu vou lá e minto, aí eu me afasto. Entende? Então, o pecado ele surge a desobediência aos mandamentos de Deus. Não é que Deus ele te obrigue também a ficar perto dele. Ele diz, fica perto de mim que tem muito mais vantagem. Mas aí se você quiser se afastar, beleza. Você vai ter a recompensa também por se afastar. Deu para entender, gente? Conseguiram compreender? Deu sim. Então, a gente pode concluir o seguinte. Aquilo que a gente chama de mal não é uma coisa. Não é uma coisa. Você não pratica atos maus. Você deixa de praticar atos bons. O mal é entendido por Santo Agostinho como a ausência do bem. Por exemplo, tem lá nos mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Aí você é um filho que não respeita os seus pais. Você está pecando. Aí, no caso, você se afasta de Deus. Esse espaço que fica entre você e Deus é o que a gente chama de mal. Ou seja, não é uma coisa, é uma ausência.
Porque a partir do momento que você fizer o bem novamente, se arrepender das coisas erradas que você fez, você se aproxima de novo de Deus. Beleza? Então, a cada escolha, podemos ficar mais perto dele ou nos afastar. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz e assim como o frio é a ausência do calor. Percebemos então que o mal não existe enquanto coisa, mas sim enquanto uma falta. Enquanto uma falta. Então, o mal ele não existe para o Agostinho. Não enquanto uma coisa. O que é o mal? Falta de Deus. Falta do bem. Entende? Conseguem compreender, gente? Tá dando pra compreender. Se cair na prova, o que é o mal para Santo Agostinho? Vocês vão botar Falta de Deus. O mal é a ausência do bem. É o distanciamento do ser humano em relação a Deus. Na medida em que a gente peca. Se eu perguntar assim, Deus é o criador do mal, segundo Santo Agostinho, o que é que vocês vão responder? Não. Porque Deus criou apenas o bem de Santo Agostinho. E criou mais o quê? Aí você já me pegou, né, professor? Assim, riso. Você mandou só o mal. Tudo que Deus criou é bom. Mas tem uma coisa que Deus criou que ele não disse que era bom, né? Os seres humanos. Por que ele não disse que era bom? É isso? Isso. Porque ele deu o livre-arbítrio para escolher se queria ser do bem ou do mal. Isso. Então, o ser humano é que escolhe. Na verdade, o ser humano não escolhe entre o bem e o mal. Só tem o bem, só existem coisas boas. O ser humano, ele escolhe entre ficar perto das coisas boas ou se afastar delas. Entende? O mal, ele não é uma referência. O mal, ele é uma ausência. Você não caminha para o mal. Você deixa de caminhar para o bem. Parece a mesma coisa, mas faz uma diferença enorme na compreensão. A gente vai ver isso daqui a pouco. Beleza? Então, gente, ao nos criar, Deus ele já sabia que a gente não ia ser perfeito. Se Deus aparecesse agora na nossa frente e dissesse assim, pessoal, pronto, chegou o dia. Eu vou levar todo mundo que é justo, todo mundo que tem fé em mim e todo mundo que procurou fazer as coisas corretas. Quantas pessoas vocês acham que ia para o céu? 2. Quem era Assim, certo? né? Por ser perto de Deus, eu poderia ir. Assim, por ter fé. Agora, por fazer totalmente só coisa boa, então já desclassificava a parte de ir pro céu. E lá se eu ia queimar. E outra, viu, Clara? A questão não é só fazer as coisas boas, mas também se arrepender das coisas erradas que a gente fez. E aí, Eu não me arrependo de nada. Mó paz lá no inferno, lá embaixo, dormindo. Brincadeira, Deus. Tipo, toda vez que eu faço alguma coisa, assim que eu termino de fazer, eu não era pra me ter feito. Eu já me arrependo logo. Não, cara, fez errado. Não era pra ter feito isso. Eu não me arrependo. Ai, Deus não vai me perdoar nunca, eu não me arrependo com nada. Na verdade, Deus ele já sabia desse comportamento aí de vocês. Aí sabe o que foi que ele fez para mesmo a gente tendo esse tipo de comportamento, a gente conseguir voltar à presença dele? Ele fez um sacrifício. Que sacrifício foi esse? Ele pegou, dentre todos os filhos dele, dentre todos os seres que ele criou, ele pegou o único que conseguiria ser perfeito. O único. E o que foi que ele fez? Mandou matar. Permitiu, na verdade, que ele morresse para pagar o preço
pelos nossos pecados. Era um costume dos tempos antigos fazer sacrifícios para os deuses. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas geralmente o que é que se fazia? Se pegava uma cabra mais pura, mais branca do rebanho, matava ela, se sacrificava para Deus ou para os deuses. Algumas tribos executavam mulheres virgens. Era muito comum acontecer isso. Então, assemelhando-se ao sacrifício praticado por civilizações antigas, Deus, ele deu o seu melhor filho, o único que conseguiu ser perfeito, para se sacrificar por nós. Sabe? Se sacrificar por nós. É como se a gente tivesse numa corrida e a gente conseguisse ir só até a metade. E aí é como se Jesus fosse o cara que via a gente caído lá na metade, botava a gente dentro do carro e completava o resto do caminho com a gente. Então, sem essa ajuda, a gente nunca conseguiria voltar à presença de Deus. Então, essa ajuda que Cristo nos dá, né, de acordo com o cristianismo, se chama de graça, que é o perdão de Deus diante dessas coisas que ele já sabia que a gente não conseguiria fazer. Então, claro, o que nos resta é a gente se esforçar o máximo possível. Porque, na realidade, a Ai, gente não vai professor, é como conseguir. o Hildo disse. Se tem gente que vai com 2 pecados, por que que eu não vou descer com meus 1000, não é isso? Pois é, porque, na verdade, o que salva a gente não é a fé. A fé ajuda, mas não salva ninguém. E nem as obras. As obras também ajudam, mas as obras não salvam ninguém. O que realmente salva a gente é o sacrifício que Jesus fez por nós. Que por conta dele, Deus nos dá o dom da graça, que é o perdão a essas atitudes mundanas que a gente tem. Entende? Então, pessoal, esse esquema aqui, ó, esse esquema meio embaralhado aqui que eu estou mostrando para vocês, ele tenta responder a um negócio chamado plano de salvação, que é um outro questionamento que fizeram a Santo Agostinho. Né? Então, se Deus não criou o mal, olha só a pergunta. Se Deus não criou o mal, por que então criou o diabo e permite que ele seja ruim com as pessoas? Porque, beleza, Deus não criou o mal. O mal não foi uma coisa criada por Deus. Mas o diabo foi. Vocês devem lembrar que Lúcifer, ele era um anjo. E aí ele se revoltou lá contra Deus e Deus expulsou ele do céu. Ele e mais 1/3 de anjos que concordaram lá com Lúcifer. Certo? Então, a vida de Deus também não era muito boa assim, não. Ele teve uma dor de cabeça aí com Satanás, né? Então, a gente pode dizer que Deus, ele é o criador do diabo. E se Deus, ele pode tudo, se Deus, ele pode tudo, sabe de tudo, ele poderia prever que o diabo ia se rebelar contra ele, né? No caso, Lúcifer. Então, por que Deus permite que o diabo interfira na vida das pessoas? Se nem Deus interfere em nada, por que ele deixa o diabo interferir? E aí o Santo Agostinho, gente, ele foi, assim, genial. Foi genial na resposta dele. Vejamos, acompanhe aqui o esquema. Está aqui Deus, certo? Vamos prestar atenção. Está aqui Deus. Então, digamos que Deus cria aqui o Hildo. Deus criou o Hildo, o ser humano. O Hildo, ao longo da sua vida, né, depois que ele ultrapassou a fase de criança, e aí ele chegou na adolescência, ele já consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Então, a ele é dado livre-arbítrio. Ou ele
né? Na medida em que ele fizer escolhas. Ou ele faz boas escolhas, as boas escolhas levam o Rildo a ficar perto de Deus, ó, as escolhas boas levam o Rildo de volta à presença de Deus, e as más escolhas, elas levam ao pecado. E o que é o Mas, pecado? professor, ô Ah, Santiago, tipo assim, a pessoa, antes de virar evangélico, metade das pessoas são uma pessoa normal, tipo, faz o que quer, bebe, fuma, aí vira evangélico, pra eles Deus perdoa, ou isso Deus perdoa, ou ele vai descer mesmo assim pro inferno sem pecador vamos, antes? vamos chegar lá. Então, o Rildo, vamos Professor, supor... Ah, Ainda é tempo Em de sair todos da os meus casinha anos de quando. vida, com experiência em igreja evangélica, todo mundo que sai da igreja evangélica se perde. Não tem pra onde correr. Tipo assim, eu era de eu, uma igreja, professor, aí ela se desfez, né? Aí o menino mais certinho da igreja, o mais certinho que, meu Deus do céu, não podia falar um A com o menino que ele virou viado. Aí a outra que andava com ele, a mais certinha, virou lésbica, pegava mulher. E a outra que fazia parte do trio também virou cachaceira, tá todo dia no boteco de igreja. eu se fosse É muito doido. evangélica, vazou, essa daí tá pior. gente, eu sou a prova viva disso que você está falando. Sou a prova viva. Se vocês tivessem me conhecido há 10 anos atrás, vocês veriam que eu era assim, outra pessoa, gente. Só vocês vendo. Agora, em cima do que vocês estão falando aí, ó, nem sei, Letícia. Ó. Em cima do que vocês estão falando aí é o seguinte: se a pessoa faz escolhas boas, ela já está ali perto de Deus direto. Ó. Ela fica nesse ciclo menor. Aqui, Deus, ser humano, livre-arbítrio, escolhas, fica nesse ciclo menor, porque ela fica bem próximo de Deus. Agora, se a pessoa faz escolhas ruins, se ela peca, aí o caminho vai ser um pouco maior. Por quê? Presta atenção. Porque, digamos, o Rildo está aqui, ele fez uma escolha que levou ele ao pecado, certo? Fez uma escolha que levou ele ao pecado. Esse pecado vai afastar o Rildo de Deus, beleza? Vai afastar o Rildo de Deus. O que é que vai acontecer a partir desse momento? A partir do momento que o Rildo ele se afasta de Deus, vai chegar um momento em que ele vai se sentir culpado. Presta atenção. Vai chegar um momento que ele vai se sentir culpado por aquilo que ele fez. Certo? Ele vai sentir dor, ele vai sentir medo, ele vai se sentir angustiado, vai se sentir um lixo mesmo. Esses sentimentos, eles são provocados por quem? Pelo diabo, certo? Esses sentimentos são provocados pelo diabo. Não é que o diabo influencia as pessoas a fazerem escolhas. Santo Agostinho não concorda com isso. Ele não concorda. Qual é a função do diabo, segundo Santo Agostinho? A função do diabo é colocar esses sentimentos ruins diante dos erros que as pessoas cometem. A gente se sente pesado por ter feito aquilo. Dor, medo, angústia. A gente sente que a gente não é digno da presença de Deus, de ir à igreja, por exemplo. E aí, depois que a gente sente tudo isso, é o famoso peso na consciência, né, Ana Clara? É o famoso peso na consciência. O diabo, ele é o responsável por esse peso. Essa é a função dele. O diabo, ele não leva ninguém a escolher nada. Cada pessoa
executa o seu livre-arbítrio da maneira que quer. O diabo, a função dele é somente colocar culpa na mente da pessoa. Só que o que acontece? Depois que você passa por esse momento de culpa, você sente o desejo de se arrepender, de tentar corrigir aquilo que você fez, de tentar fazer melhor, de tentar não repetir. Então, esse arrependimento é que faz com que você retorne para Deus. Conseguiram compreender, gente? Conseguiram entender aí? Então, perceba, se não existisse o diabo, se não houvesse diabo, não haveria também dor, medo e angústia, não haveria sentimento de culpa. Então, não haveria também o quê? Se não houvesse sentimento de culpa, o que é que deixaria de existir? Arrependimento. Arrependimento. E se não houvesse arrependimento, seria possível voltar para Deus? Não. Não. As pessoas ficariam paradas aqui, ó, nesse afastamento. Então, o diabo, olha só o que eu vou dizer. O diabo, ele possui um papel fundamental para que a gente retorne a Deus através do arrependimento. Sem o diabo, seria impossível morar com Deus um dia. Porque sem o diabo, não haveria arrependimento diante das coisas que Deus considera erradas. Compreendem aí? É como se Deus enganasse o diabo. O diabo, ele pensa que está arrasando quando ele faz uma pessoa se sentir culpada. Só que, na verdade, essa culpa, ela já foi pensada por Deus para fazer com que a pessoa se arrependa e volte para ele. Entendeu? É massa, não é não? Olha só o que eu botei aqui. O diabo não sabe, mas ele é um importante instrumento no plano de salvação dos humanos, criados por Deus. Deus sabia de nossa imperfeição, mas queria que a gente escolhesse entre ficar ou não perto dele. Mas Deus, ele não pode nos obrigar a ficar perto dele. Então, o que foi que ele fez? Deu poderes para que o diabo colocasse sobre nós culpa diante dos nossos erros. Sem essa culpa, não poderíamos nos arrepender e voltar a fazer o que é certo. É provando o amargo que damos valor ao doce. Olha essa frase. É provando o amargo que damos valor ao doce. É comendo o frango escorrido da escola que você dá valor à comida maravilhosa que a sua mãe faz, que a sua avó faz. É provando do que é ruim que a gente dá valor ao que é bom. Sabe aquela frase, aquele ditado, só dá valor quando perde? Já ouviram esse ditado? Só dá valor quando perde? É exatamente isso. A gente só valoriza aquilo que a gente tinha de bom quando a gente conhece o que é ruim. Então o diabo, assim como o pecado, possui a função de completar o plano de Deus. Sem isso, não teríamos a chance de escolher por conta própria viver perto de Deus. Então Deus criou o diabo e permite que ele coloque culpa sobre a gente para que a gente tenha a possibilidade de escolha. Sem ele, seria impossível escolher. E aí, para finalizar, gente, a nossa aula, Santo Agostinho resolve o problema do mal da seguinte forma. Dizer que Deus é onipotente
significa dizer que ele pode fazer tudo, mas não significa que ele queira fazer tudo. Entenderam aí? Deus, ele pode fazer tudo. Ele pode, mas não significa que ele queira fazer tudo. Deus poderia criar o homem perfeito sem possibilidade de fazer o mal? Poderia, mas ele não quis. Deus, ele pode não querer? Pode, ele pode tudo. Dizer que Deus é onisciente significa dizer que ele pode saber de tudo. Deus, ele pode saber de tudo, do que aconteceu, do que acontece e do que ainda vai acontecer. Mas não significa que ele queira saber de tudo. Ele pode olhar para a Lívia e dizer assim, rapaz, eu tenho a possibilidade de saber o que a Lívia vai pensar daqui a pouco. Mas talvez eu não queira saber. E aí, se ele não quer saber, ele não vai saber. É como se a gente tivesse nas mãos um livro e a gente lesse só a metade, ou lesse só a primeira página. E dissesse assim, eu posso ler o livro todo, mas não quero. Mesma coisa é Deus em relação a saber de tudo. Dizer que Deus é onipresente significa dizer que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas não significa que ele queira estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode, mas poder não significa que ele quer. Conseguem compreender a diferença entre poder e querer? Compreendem, gente? Cri, cri. Então, sendo assim, Deus, ele realmente pode tudo. Até mesmo abrir mão de certas coisas, certos poderes, para deixar que os humanos exerçam o seu livre-arbítrio e comandem os rumos da sua vida sem a sua interferência. Então, Deus, ele tem todos aqueles poderes listados, mas tudo que a gente vivencia de ruim são consequências das nossas próprias atitudes. Por quê? Porque Deus, ele não interfere. Ele não quer interferir. Ele poderia interferir, mas ele não quer. Ele não quer. Ele quer que a gente haja por conta própria. Onde isso vai dar, só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Conseguiram entender a saída de Santo Agostinho para aqueles problemas? Ou seja, Deus, ele pode estar no inferno? Pode, mas talvez Deus não queira. Ele pode não querer? Pode, ele pode tudo. Entenderam? Dúvidas, perguntas, piadas? Então, gente, para a prova, vocês vão estudar até aqui. Tá certo? Até aqui. Depois da prova, a gente vai estudar um pouco da política na visão de Santo Agostinho. Certo? Acredito que em uma ou duas aulas a gente resolva isso. Então, vocês vão estudar somente até a parte 3 do slide. Certo? A parte 4 fica somente para a prova global. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, piada, comentário? Pois é. Será que deu trabalho, hein, pensar em tudo isso? Eu acho que ele conseguiu pensar porque naquela época não tinha Tinder, né? Não tinha Netflix. Vai. Relaxa que vai dar certo. Alguma dúvida, gente? Pergunta. Beleza, então, um ótimo fim de semana para vocês.
Na semana que vem nós não temos aula, teremos apenas a nossa avaliação, beleza? Pode falar, Brian. Não, disse. Tá bom, professor. Beleza, um cheiro e a gente se vê aí nas ruas escuras da vida. Ou nas Amém. praias. Amém. Cheiro. Beijos, tchau. Estudem, viu? Tchau.